próximo tipo de bloco que a gente tem aqui é o bloco interno. Os blocos internos, quando a gente coloca o C++ e a marcação por etiquetas, que a gente vai ver isso mais à frente, é uma forma de otimizar bastante o gerenciamento dos processos que fluem pelas seções e subseções da sua unidade. Aqui em bloco interno, se você clicar em cima, bom, no caso aqui do homóloga CI a gente não vai ter nenhum, e no CI aqui do segundo COB, se a gente clicar em blocos internos, a gente vai ver que tem um bloco interno para cada seção administrativa do segundo COB. Então tem um aqui para divisão operacional, um para seção de transporte, um para o cartório, um para o COBOM, etc. Para cada uma dessas seções. Então, quando a gente faz a marcação com tags, com marcadores, tem um limite de cores que a gente pode utilizar e a gente consegue otimizar. Se a gente somar o controle que a gente faz com o marcador com o controle que a gente pode fazer com o bloco interno, a gente vai ver daqui a pouco que é possível filtrar a nossa caixa de entrada de uma maneira de rápida visualização sobre os processos que estão em andamento. Basicamente, o bloco interno, vou voltar aqui para a página inicial. Basicamente, o bloco interno significa você colocar um determinado processo, e é o processo inteiro, não apenas o documento, você colocar um determinado processo em uma gaveta específica. Então, a gente criou uma gaveta para cada seção, aqui no segundo COB, e todos os processos que passam por aquela seção a gente coloca dentro dessa gaveta. Como é que a gente cria a gaveta então? Vamos, bloco interno, novo, e aí vamos criar aqui a seção divisão operacional, vamos criar aqui a seção de pessoal. Então a gente tem aqui duas gavetas que foram criadas. Aqui nesse processo a gente vê que esses que têm um marcador roxo são da divisão operacional. Os marcadores azuis são da seção de pessoal. Pode parecer um pouco redundante se a gente pegar os marcadores roxos aqui, eu vou dar um comando em massa para atribuir esses três processos, colocar esses três processos no bloco interno da divisão operacional. Eu coloquei esses três. Só que aqui eu vou ter, quando eu faço isso, uma espécie de um arquivo. Porque mesmo quando eu concluir os processos, eu vou ter acesso a um bloco interno, no caso aqui o 2015, e eu vou conseguir encontrar de novo tudo aquilo que passou pela minha sessão. Quando a gente tem apenas o marcador na tela inicial, uma vez que nós concluirmos um determinado processo, ele vai simplesmente sumir da nossa caixa de processos gerados, e para eu encontrar esse processo depois eu vou ter que utilizar a ferramenta de pesquisa. Agora, se eu for direto no bloco interno e acessar o bloco da divisão operacional, eu vou saber que eu tenho, ou que passaram pela seção, 3 processos. Eu vou concluir um deles, qualquer. Eu vou concluir esse processo só para mostrar a diferença de como ele fica no bloco. Então, uma vez que o processo foi concluído, ele passa a ter a cor vermelha no bloco e os processos abertos ficam com a cor verde. E aí eu vou ter um arquivo: verde, tudo aquilo que está aberto, e vermelho, tudo aquilo que está concluído nesse bloco interno da divisão operacional. Como eu concluí, eu tinha antes 3 etiquetas roxas, agora eu tenho apenas 2. Para eu reencontrar aquele processo, eu teria que utilizar a ferramenta de pesquisa. E se eu precisar acessá-lo de maneira rápida ou até mesmo reabrir aquele processo, basta eu voltar aqui
encontro que o processo está arquivado no bloco interno. Vou reabrir o processo. E ele vai aparecer novamente aqui na minha caixa de processos gerados. Outra grande vantagem que o bloco interno proporciona é que existem muitas subseções dentro de seções. Então, a divisão operacional do segundo COB, por exemplo, tem subordinada a ela o COBOM e a adjuntoria de prevenção. São duas subseções dentro de uma seção. Aqui, no SEI do segundo COB, a gente tem o marcador roxo, que é da divisão operacional. A gente tem o marcador vermelho, que é da adjuntoria de prevenção, que está subordinada à divisão operacional. E a gente tem o marcador branco, que é do COBOM. Se todos esses processos estiverem incluídos no bloco interno da divisão operacional, eu posso, com o C++, aplicar um filtro aqui, ó, filtro por bloco interno e filtro especificamente no bloco da divisão operacional. E aí eu vou ver não só os que têm o marcador roxo, mas também os que têm o marcador vermelho, que diz respeito a uma subseção subordinada à divisão operacional, e aqui, no caso, o marcador do COBOM, aquele processo era só um processo teste, então nós não colocamos, mas ele estaria aqui também. Então, para o chefe da divisão operacional, ele consegue aplicar um filtro específico e ver os processos não só da sua seção, mas de todas as seções, as subseções subordinadas. Então, esse é um exemplo para a divisão operacional. Um outro exemplo aqui é para a seção de logística, que é a fiscalização e controle do segundo COB, que vai ter aqui processos que são da fiscalização e controle, processos do almoxarifado, processos da subseção de licitação. Então, o chefe bate o olho e ele já sabe que a tag rosa é da seção de licitações e que a tag verde é da seção do almoxarifado. Ele já vai conseguir gerenciar melhor e visualizar melhor os processos que estão abertos na sua seção.